Olá, estamos aqui para mais um programa Castelo Forte, um programa oferecido pela comunidade evangélica de Confissão Luterana em Lajeado, programa de diálogo, de entrevista, de reflexão, de informação. Nós temos acompanhado aqui em nossa cidade, em nossa região, também sabemos de outras regiões do Brasil, a chegada, o acolhimento, a integração de pessoas que têm vindo de outros países para trabalharem, para terem uma vida com mais oportunidades aqui em nosso país. Pessoas que têm vindo de diversos países, entre eles o Haiti. E aqui em Lajeado especificamente, nesses últimos 2-3 anos, temos recebido várias pessoas, algumas centenas de imigrantes, e a nossa prefeitura, a nossa cidade tem também se organizado e tentado também acolher essas pessoas da melhor forma possível. Já esteve conosco aqui no passado Renel Simon, que é imigrante haitiano e que está atuando na Secretaria de Assistência Social do município como representante dos imigrantes aqui em nossa cidade. E nós convidamos o Renel Simon para conversar conosco e contar um pouco como está sendo essa adaptação nesses 3 anos, como tem sido essa vinda, a integração dos imigrantes aqui em nosso meio Lajeado. Renel Simon, muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco aqui no programa Castelo Forte. Pediria que você nos relatasse um pouquinho sobre quais grupos, de que países nós temos pessoas que têm imigrado para o Brasil, especificamente aqui em Lajeado, nesses últimos 2-3 anos, e como é que está essa situação de adaptação dessas pessoas. Tudo bem? Quero primeiro saudar os espectadores, também o prefeito da cidade, a secretária Ana Exeger, que não está mais. A última vez ela estava conosco aqui, que é a secretária do STAS, e o pessoal do CLAS também. Eu trabalho no CLAS, como representante dos imigrantes haitianos, porque várias vezes as pessoas pensam só tem haitianos em Lajeado. Até porque tem uns senegaleses que estão fazendo comércio ambulante, às vezes o pessoal pensa que são haitianos, mas é por falta de informação. Em Lajeado tem vários imigrantes, senegaleses, haitianos, bangladeshes, indianos, nigerianos, ganeses, quer dizer, tem um número grande de imigrantes em Lajeado. Mas eu sou haitiano, mas represento todos os imigrantes em Lajeado, porque na secretaria a gente dá suporte aos imigrantes, não é aos haitianos, mas aos imigrantes em geral. Bom, eu moro em Lajeado há 2 anos, mas antes disso já tinha haitianos morando em Lajeado, principalmente os primeiros haitianos que chegaram. Eles chegaram a começar a trabalhar no Zagonero. Foi a primeira empresa que foi buscar haitianos para morar na região. E em 2012 veio também para Rio Grande do Sul, mas eu fiquei em Bom Retiro do Sul. Passei 6 meses lá, depois veio para cá para continuar meus estudos. Terminei o ensino médio aqui, agora estou cursando Relações Internacionais na Univates e trabalhando na prefeitura como representante dos imigrantes haitianos. Como que é o processo desde o início? No primeiro momento, o primeiro grupo dos haitianos que chegaram, eles chegaram só para trabalhar e estão trabalhando, mas não tinha ninguém que recebia, nem da comunidade, na parte social, nem da parte evangélica também. Mas da minha chegada em Lajeado, as coisas começam a mudar, porque eu sempre tive a iniciativa de montar uma associação para buscar suporte para os imigrantes. Então, em 2013, cheguei em fevereiro de 2013, em junho, a gente montou uma organização, uma associação dos imigrantes haitianos principalmente, mas nós tínhamos ideia de encontrar todos os imigrantes. Eu comecei esse movimento a incentivar as pessoas
para se juntar para buscar suporte. Porque os haitianos chegaram, estão trabalhando, não falam português, então eles têm muitas dificuldades, principalmente na questão da língua. Porque chegando num país não fala a língua do país, isso dificulta muito. Nem eu, quando cheguei, eu não sabia nada, absolutamente nada, mas aprendi sozinho. E depois fui para a escola, até agora estou aprendendo, mas melhora um pouco. E a gente se movimentou em 2013, comecei a buscar apoio, fui na prefeitura, mas eu posso dizer, nesse tempo de 2012 até 2013, início de 2014, era muito difícil a vida dos imigrantes em Lajeado, porque estavam só trabalhando, mas não tinha onde ir quando tem um problema social. Mas quando comecei a trabalhar na prefeitura em abril de 2014, isso muda bastante, porque eu atendo todos os imigrantes, né? Os imigrantes que falam inglês, francês, espanhol, crioulo, haitiano, no caso dos haitianos. Então o meu trabalho é atender todos esses imigrantes que estão aqui. Então de 2014 para cá melhorou muito. Eu tive a oportunidade de participar numa conferência nacional em São Paulo, que se trata dos imigrantes e refugiados no Brasil. Então a cidade de Lajeado é uma cidade especial, porque a cidade acolhe os imigrantes, não só a sociedade, mas também o poder público, atende a demanda dos imigrantes. Mesmo tem coisas para melhorar ainda, né? Mas nós estamos bem, porque todos os imigrantes eles têm um lugar quando tem algum problema para ir. Não só a secretária, não só o CRAS, que é o STAS, que é a assistência social, mas todas as secretarias da saúde, do esporte, o pessoal todo está ajudando. Então estamos bem em Lajeado, pelo menos. Renê, Simon, se você puder contar um pouco para nós assim, dessa integração aqui dos imigrantes, dá para dizer que a grande maioria está empregada, que a grande maioria está satisfeita com essa questão? E como é que está a questão financeira, então, da maioria dos imigrantes? Através do trabalho que se consegue o sustento básico, é aquilo que se esperava? Bom, falando disso, é que eu posso dizer que quase todos os imigrantes que estão em Lajeado, eles estão trabalhando na fábrica, na mão de obra mais braçal. Quer dizer, não tem imigrantes trabalhando profissionalmente, mas tem muitos profissionais entre os imigrantes, como nós temos professores, nós temos economistas, advogado, pessoa, porque a migração haitiana no Brasil é uma nova migração, quer dizer, é uma migração que tem estudo, mas infelizmente chegando aqui não estão conseguindo trabalhando profissionalmente. Então isso dificulta, porque sabe que o trabalho, a mão de obra braçal não é muito bem pago. Então a maioria dos haitianos, o salário dele é R$1.000 por mês. Quer dizer que tem família aqui, tem que alugar casa, que tem que pagar as contas. Então quer dizer, não dá para fazer economia. O que eles pagam, eles gastam também. Então quer dizer, não sobra quase nada. E eles têm que ajudar ainda as famílias que ficam no Haiti. Então o salário deles atende eles um pouco, porque eles têm conseguido casa para morar, mesmo está um pouco difícil, porque tem a questão de imobiliária, que nós como imigrantes não conseguimos fiadores para assinar, isso dificulta, mas economicamente não está muito fácil para os imigrantes. E no momento tem muitos que não estão trabalhando, porque a entrada dos imigrantes no Brasil é um processo contínuo. Tem haitianos entrando todo mês. Então quer dizer, no momento o Brasil está em crise. Eu acompanho pela televisão o que está passando, mas essa crise afeta também os imigrantes.
E pior ainda para eles, porque chegando num país que nem tem dinheiro, não tem moradia, não estão trabalhando, isso é muito difícil. Você então relata que existem muitos imigrantes que têm uma profissão, que têm já experiência, inclusive em algumas áreas profissionais. O que necessitaria para que esses profissionais pudessem entrar na sua profissão? Seria mais em questão de documentação no Brasil ou realmente sim oportunidades, portas abertas para isso? Bom, tem três coisas. Primeiro, a documentação, que comprova que tem conhecimento mesmo na área. Isso sim, a gente fez uma reunião a 11 de abril passado, onde a gente reúne todos os imigrantes, quase todos que moram na região, para fazer uma reunião, fazer um levantamento de nível de estudo. Então, a maioria tem certificados e diplomas. O que tem que ser feito é a tradução juramentada e legalizar os documentos. O segundo espaço é falar a língua portuguesa, que a gente está procedendo isso. Logo vai começar um curso de português que a Universo vai oferecer junto com a prefeitura, com a parceria com a prefeitura. Eles vão dar aula de português para eles. Mas sim, tem muitos também que já estão aqui há anos que falam o português. O que falta é abrir, dar oportunidade, porque na verdade muitas pessoas, nem todos, mas muitas pessoas pensam que os haitianos só podem trabalhar na produção. Não estou dizendo que a produção não é um trabalho, porque é um trabalho que todo mundo, os brasileiros também trabalham. O que quero dizer é que o pensamento dos brasileiros, dos haitianos, é negativo nessa questão. Pensa que os haitianos só podem trabalhar na produção. Até ouvi gente dizer que os haitianos os imigrantes vão fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Na verdade não é bem assim, porque eles vêm sim para trabalhar. Os que não têm profissão sim, sabe como que é. Tu vai conseguir trabalho segundo a sua capacidade. Sim, para trabalhar na produção, mas também para trabalhar no mercado profissional e também para estudar. Muito bem, muito interessante. Quer dizer, existem várias situações, cada pessoa tem a sua história, a sua bagagem, né, as suas experiências. Renel Simon, em relação aos diferentes grupos de imigrantes, você falou que existem pessoas da Índia, Senegal e outros lugares. A realidade deles é muito diferente uma da outra, ou basicamente dá para dizer que todos estão com um sonho mais ou menos parecido de poder reconstruir a sua vida aqui? A maioria tem família no seu país de origem? Como é que é essa realidade dos outros grupos? Bom, primeiro, para falar sobre isso, tem que entender que tem uma diferença entre os imigrantes haitianos e os outros imigrantes. Porque os imigrantes haitianos, eles têm um protocolo, ou seja, um visto humanitário. Quer dizer, pessoas que estão saindo do seu país por causa do emprego, né, de problemas econômicos. Mas os outros, eles têm visto de refugiado. Já é um pouco diferente, porque a persecução política, a violência, a persecução religiosa. Então essas pessoas, eles têm mais dificuldade de conseguir documentos que os haitianos, porque são refugiados, mas os haitianos não, eles têm visto humanitário. Humanitário é um acordo entre o governo do Brasil e o governo do Haiti. É uma relação diplomática entre os dois países, porque todo mundo sabe, em 2010, o terremoto que passou lá devastou o país. Quer dizer, muitos que não estavam trabalhando, e os que estavam trabalhando perderam seus empregos, inclusive eu trabalhava como tradutor de inglês. Então isso faz com que muitos fiquem sem emprego, e o Brasil abria a porta para receber os imigrantes haitianos para trabalhar, mas não são refugiados. Então isso faz com que os outros imigrantes, sim, eles têm família, porque eu encontro quase todos, mas a facilidade que temos para trazer nossas famílias, eles não têm essa oportunidade, essa facilidade de trazer as famílias. Então isso tem uma diferença entre. Renel,
também seria interessante se você puder comentar um pouco da questão religiosa. Muitas vezes as pessoas perguntam, os imigrantes que têm vindo aqui para Lajeado, no caso assim, os haitianos, qual é a experiência, a tradição de fé? Eu sei que também muitos haitianos têm inclusive um grupo, uma igreja. Se você puder contar para nós um pouco sobre isso. Principalmente no Haiti existe o vodou e o cristianismo. Então o vodou, a pessoa sabe o que é o vodou, o que faz magia, essas coisas. O cristianismo, o que tem na igreja católica e a igreja evangélica. E tem também a igreja Testemunho de Jeová, o sétimo dia. Então, nós no Haiti, o que mais domina é a igreja evangélica. O cristianismo é o que mais domina, mas principalmente a igreja evangélica. Falando da igreja evangélica, para nós, seja batista, seja sétimo dia, testemunho de Jeová, nós não temos esse problema. Só que cada um tem a sua fé. Eu sou evangélico, né? Nós temos uma igreja que a pastora Anaí cede para nós para fazer culto em nossa, segundo a nossa cultura, em nossa língua e como a gente entende. Então nós temos todos os domingos um culto com os haitianos, principalmente misturado com os brasileiros. Então a questão religiosa é bem forte lá, principalmente a igreja evangélica hoje, que representa 55% da população haitiana. Então a maioria dos imigrantes haitianos aqui são evangélicas. E esse grupo vocês vão estar celebrando já há 2 anos, é isso? Dessa igreja, desse trabalho de vocês aqui como haitianos reunidos como uma igreja, é isso? Sim, começamos dia 2 de junho de 2013. Dia 2 de junho de 2015 a gente vai fazer 2 anos de aniversário. Como vai cair num dia de semana, a gente vai fazer no domingo. A gente vai fazer uma grande festa de ação de graça, de agradecer a Deus, segundo a nossa fé. A gente vai fazer um almoço também. Então a gente está organizando para esse dia, 17 de junho. Muito bem. Talvez para nós terminarmos esse momento, esse diálogo aqui, no nosso programa Castelo Forte, estamos conversando com o Renel Simon, representante dos imigrantes aqui em Lajeado, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social STAS. Renel, se você fosse dizer para nós, assim, nesses últimos momentos aqui do nosso diálogo, que área que talvez ainda seria assim algo que a gente precisaria crescer, melhorar em termos do acolhimento dos imigrantes aqui em Lajeado? O que nós todos aqui ainda poderíamos melhorar para que isso fosse melhor ainda, esse acolhimento? Bom, primeiro o que eu vou dizer é tentar entender a cultura dos haitianos. E nós também temos que entender a cultura dos brasileiros. Porque vivendo num país, tu precisa entender o povo do país. E vocês também precisam entender quem são os haitianos. Aquela ideia de pensar uma coisa que não é, isso atrapalha os haitianos. E nós também, quando a gente pensa alguma coisa que não é também de vocês, atrapalha os brasileiros. Para melhorar, a gente tem que associar, né? Receber os haitianos, dialogar com eles. No diálogo você vai entender a pessoa, a cultura. Nós também vamos entender os brasileiros, porque falta o diálogo entre os brasileiros e os imigrantes, né? Então isso faz falta. Então, para melhorar no primeiro momento, é entender que somos seres humanos, somos iguais, não tem diferença, né? É um povo negro, pode ser negro e branco, mas imagem de Deus, né? Segundo a gente acredita. Então precisa atender os imigrantes, não só dar o trabalho para eles, trabalhar e vai para casa e terminar, mas se relacionar com eles, para que eles se sentem bem. E aí vocês vão entender, e nós também vamos entender, e isso vai melhorar várias coisas. Muito bem, Renel, nós queremos agradecer pela sua
presença não só aqui no programa Castelo Forte, mas também parabenizá-lo pelas suas contribuições aqui na nossa cidade, nossa região, para que essa integração aconteça da melhor forma possível. Seu trabalho na Secretaria do STAS, também no seu jeito de ajudar tantas pessoas e de que esse diálogo possa continuar e crescer cada vez mais. E assim, num tom de brincadeira, gostaria de perguntar se os haitianos já estão tomando chimarrão, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas a resposta pode ficar para outro dia, então. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esperamos contar com você futuramente numa próxima edição aí. Só queria agradecer também ao senhor pelo convite e agradecer também todos os brasileiros em Lajeado, principalmente o prefeito Luiz Fernando Smith, uma pessoa legal que a gente já encontrou várias vezes, que está apoiando os imigrantes, e também todas essas secretarias, a Narcsiga, que estão apoiando muitos os imigrantes, a pastora Maiele Lopes, que é a pastora da igreja que nos cede, porque a gente se sente bem no lugar que a gente sempre encontra nos domingos. Então, muito obrigado também. Eu acho que logo vou voltar, porque eu tenho um projeto. Quando concretizar, eu vou pedir para voltar no programa para falar sobre isso, mas isso é segredo. Muito bem, Reniel. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita força para você também nesse trabalho. Obrigado. Olá, amigos, irmãos na fé. Quem de nós não deseja, não sonha em ter dias bons, felicidade e prosperidade? Seria um sonho, seria realmente uma satisfação muito grande podermos ter esse tipo de vida e também termos uma perspectiva futura de dias bons, felicidade e prosperidade. É interessante observar que é justamente isso que Martim Lutero, que foi um monge católico na Idade Média, que depois acabou encabeçando a reforma que se tornou conhecida como a Reforma Protestante a partir de 1517. Esse Martim Lutero disse que nós podemos trabalhar, podemos construir a nossa vida na certeza de que teremos dias bons, felicidade e prosperidade. Mas, caros amigos, de que forma Lutero entendia que isso era possível? Hoje, talvez muitas pessoas sonham que magicamente
podemos ter prosperidade, felicidade. Martinho Lutero falou desse tipo de vida justamente quando ele comentava, quando ele ensinava sobre um dos 10 mandamentos. Martinho Lutero falava do 4º mandamento, que diz que devemos honrar, respeitar o nosso pai e a nossa mãe, para que vivamos bem e muito tempo sobre a terra. Lutero diz que aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, que constrói, que educa a sua família baseada nesse mandamento, que os filhos, os jovens, que amam, que respeitam e honram os seus pais, terão como benefício, como colheita, dias bons e felicidade. De que forma será que isso pode acontecer? Lá na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ele diz no capítulo 3: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. A palavra de Deus, ela nos fala da importância que Deus dá à criação de filhos seguindo a vontade de Deus. E isso inclui honrar, respeitar, obedecer o pai e a mãe. E uma família construída sobre esse princípio de Deus, esse mandamento, é uma família que vai colher muitos resultados bonitos, agradáveis, vai ter dias bons. Porque esse tipo de família, esse tipo de relacionamento, ele produz o entendimento, a cooperação, ele traz para essa família dias bons. Não necessariamente dias sem dificuldades ou dias sem desafios, sem problemas, mas um lar onde existe o respeito ao pai e à mãe. É um lar onde podemos experimentar dias bons, felicidade, ânimo, amor, cuidado uns pelos outros. Nessa explicação do 4º mandamento, Martinho Lutero diz que o pai e a mãe são representantes de Deus no seu lar. Deus chama, Deus vocaciona, Deus envia um pai e uma mãe para serem colaboradores dele na sua casa, na sociedade, aqui onde nós vivemos. Portanto, irmãos e irmãs na fé cristã, se nós queremos ter dias bons no presente, no futuro, certamente devemos ser pessoas que entendem que Deus, com os seus mandamentos, deseja que a gente experimente isso. Mas esta experiência não é por mágica, não é por sorte, não é simplesmente esperarmos, aguardarmos de braços cruzados, mas é praticarmos, ensinarmos, darmos bons exemplos. E através de muita dedicação, compromisso, responsabilidade, através de uma família que honra, que respeita uns aos outros, nós podemos sim esperar que vamos colher frutos bons. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus dê a cada um de nós a capacidade de respeitar os nossos pais, avós, e que também o pai e a mãe se sintam animados, valorizados e sempre motivados a viverem uma vida bonita com a sua família e fazerem o melhor de si. Que a bênção, a proteção desse Deus maravilhoso esteja com cada um de nós. Amém.